verdadeiro Deus. Nosso profeta é um verdadeiro profeta. Rahab fez sair os espiões. Ils sont revenus. Ele regressaram. Ils ont dit à Josué, Josué, réellement tout le monde tremblait. Realmente todo mundo treme. Notre Dieu Nosso Deus nous a déjà précédés. já nos adiantou. Je te dis que Dieu te précède. Eu te digo que Deus vai te adiantar. Dieu te précède. Deus vai te adiantar. Pour cette année, il nous précède. Para esse ano, ele já adiantou. Moi, je suis seulement le chemin que lui a suivi. Eu estou seguindo o caminho que ele criou. Je ne veux pas le prier. Eu não vou se arriscar. Moi, je vais marcher là où il a marché. Eu vou andando onde que ele andou. C'est lui qui connaît bien le chemin. É ele que conhece bem o caminho. Josué dit aux enfants d'Israël, Josué disse aos filhos de Israel: maintenant, agora, nous allons traverser le Jourdain. vamos atravessar o Jordão. En d'autres termes, Outro termo, nous avons déjà quitté l'Égypte. já saímos do Egito. Nous avons passé le désert. Passamos o deserto. Mais maintenant, Mas agora, c'est le temps de traverser le é Jourdain. o tempo de atravessar o Jordão. Mais pour traverser le Para Jourdain, atravessar o Jordão, c'est un moment difficile. era um momento difícil. Toi, Josué, Tu, Josué, il donne l'ordre. ordena, Vous les sacrificateurs, vós sacerdotes, prenez l'âge de l'alliance. toma a arca da aliança. Avancez. Avançam. Quand vous placerez le pied Quando vão colocando o pé devant le Jourdain, perante o Jordão, le Jourdain va céder. o Jordão vai ceder. Le Jourdain va céder. O Jordão vai ceder. Vous les musiciens, Vós músicos, soyez sanctifiés. sejam santificados. Vous les musiciens sous-Jourdain. Não seja músico sujo. Musiciens à mondité. Músico do mundo não. C'est les musiciens chrétiens. Seja músico cristão. Quand tu sors la trompette, Quando tu soa a trombeta, l'onction a música va descendre vai descendo. pour nous faire introduire dans le Vai Jourdain. fazer todo o Jordão. Oh, c'est ça la vérité de Dieu. Oh, só pra te amém. Pas de musiciens sales. Não é os músicos sujos. Pas de musiciens souillés. Músico sujo. Non. Não. Des musiciens sanctifiés. Santificado. Un peuple qui craint l'Éternel. Povo que teme o eterno. Oh, c'est ça la vérité dit Amen. Oh, só pra te amém. Et Branham dit, E o Abraão disse: une vie sanctifiée, uma vida santificada c'est un tonnerre devant Satan. é trovão perante Satã. Tonnerre, Trovão c'est une vie sanctifiée. é uma vida santificada. Oh, vous avez eu un mystère. Pode ser nos conhece, Michel, Mais tu vis la parole. mas tu vive a palavra. Tu marches selon la parole. Tu andas segundo a palavra. Tu respectes la Tu parole. respeita a palavra. Le diable va te craindre. O dia vai ter medo de ti. Quand tu marches, Quando tu anda, comme ça. tu anda assim. Les gens voient une petite fille. Gente, veja uma pequena. Mais devant toi, Mas à frente de ti, tu n'es pas seul. não só. Ici, il y a les anges. Aqui é o anjo. Ici, il y a les anges. Aqui é o anjo. Derrière toi, il y a les anges. Aqui é Derrière o toi, il y a les anges. Aqui é o anjo. La Bible nous dit, Bíblia disse: l'ange de l'Éternel o anjo eterno campe tout autour campa ao redor de ceux qui craignent Dieu que clama ao Senhor. pour les enrichir Para nos achar de tous les dangers de todos os perigos visibles visíveis et e invisibles. invisíveis. Tout à vérité du Cameroun. Só pra te amém. L'ange doit camper O anjo deve acampar. si vous craignez Dieu. Se tu teme Deus, Le Branham dit, irmão Abraão disse: camper signifie acampar significa de ne pas sauter ci et là, de não pular daqui e ali, mais ils dressent leur tente. mas ele erga a sua tenda. Les anges dressent leur tente Os anjos erguem a sua tenda pour protéger un enfant de Dieu. para proteger filho de Deus. C'est pour cela que je dis, É por isso que eu digo: je ne suis pas seul. eu não estou sozinho. Vous n'êtes pas seul. Vós não sou sozinho. Maintenant que je prêche, Agora que eu prego, cet auditoire n'est pas seul. é só de Deus, não está só. Les anges de Dieu, Os anjos de Deus, l'armée céleste, o exército celeste, gloire de Dieu, a glória de Deus, puissant de la o résurrection, poder da ressurreição, et dans cet auditoire, essa ressurreição vitória. les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Os anjos campam ao redor daquele que teme Deus. Oh Jésus, Oh, Jesus! je m'en souviens une fois, Eu me lembro uma vez, j'étais parti dans une petite maison, eu fui numa pequena casa, il y avait des sorciers onde havia os bruxos, qui devaient me donner la que sorcellerie. havia me dar a bruxaria. Un enfant sorcier m'a regardé. O filho bruxo me olhou. Il dit, pasteur, Pastor, quand vous êtes entré dans notre casa, casa
J'ai vu 5 anges. Ils sont des anges géants comme ça. Notre est derrière. C'est pour cela que j'appelle, je vais te donner ces choses. Donne-moi un ange qui puisse rester avec moi. Je jure, pasteur, je dis ça. Toi, tu marches avec 5 anges. Et tu dis quoi, frère? Si quelqu'un te remarque une chose, et que tout est prêt à mourir, et que tu parles, elle va mourir. Tu es intouchable. Tu es juste au café. Non. Ne regardez pas comme ça. Ah ouais, merci. Vous êtes les intouchables. Vous êtes juste au café. Vous êtes les intouchables. Vous êtes juste au café. Si vous êtes dans la parole, c'est tout que j'ai pas la prise à moi. C'est l'espérance de la gloire. C'est la gloire. Dans le Dieu. C'est non plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit de lui. Les saints sont dans notre service. Os anjos estão no nosso serviço. E no organismo. O Filho de Deus, ele é mais que um anjo. Tu és mais que um anjo, da maneira que estás ali. Os anjos de Deus assumem a sua segurança. Eu me sinto bem. Tu peux dormir la nuit. Podes dormir à noite. Peut-être que tu n'as pas beaucoup prié. Talvez não oras muito. Gente, vem à noite. Les sorciers. Os bruxos. Ils vont entrer dans ta maison. Quero entrar na sua casa. Cet homme ici est magique et magique. Il est plus que magicien. Qu'est-ce qu'il a, cet homme ici? Quel est ton secret? Le secret, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. Tu crées un message. Les hommes de Dieu sont là pour te protéger. Les anges de Dieu sont là pour te protéger. Amen. Josué dit, nous allons traverser le Jourdain. Dieu est capable. Deus, ele é capaz de faire des miracles qu'il n'a jamais fait. De fazer milagre que nunca fez. Parce qu'il est le Dieu de paradoxe. Porque ele é o Deus de paradoxo. Paradoxo significa quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alguma coisa que não pode se explicar. Je veux que cette année, eu quero que esse ano, tu sois un paradoxe. Que tu seja um paradoxo. Personne ne peut t'expliquer. Ninguém pode te explicar. Esse milagre que Deus vai fazer contigo nunca se fez. Desde que o mundo se criou, Deus é capaz de fazer. Amém. Josué disse, avança. Vous les sacerdotes, quando eu chegar no meio de água, para ir com a arca. Água. Mas quem está nessa arca? Eu preciso de Deus o Criador. Água parou. Israel atravessava seco. Mesmo Batu, mesmo Galinha, mesmo empregado de Israel, eu atravessei. Por quê? Deus quer fazer a promessa. Ele é capaz de cumprir. Quando todos atravessaram, Josué disse, cada tribo, escolhe uma pessoa. Entra no Jordão. Pega uma grande pedra. Essa pedra não vamos tirar perto do que é do mar. Vamos tirar do meio. Vamos fazer um monumento. Fora. Para quê? Para que os nossos filhos irão nos perguntar de onde vieram essas pedras. Essas pedras não tiram perto do mar. Não tiram na montanha. Não vão apanhar no ouro. Nós apanhamos no meio. Um novo milagre. O que Deus nunca fez. Ele é capaz agora.
Então Josué disse: maintenant, agora, nous croyons cremos que le Dieu de Moïse, que o Deus de Moisés, celui qui a utilisé la mer rouge, aquele que separou o mar vermelho, il est maintenant avec nous. ele está aqui agora conosco. Parce qu'il vient de séparer le Porque Jourdain. ele acaba de separar o Jordão. Là où on parle de Dieu, Se fala de Deus, sans miracle, il n'est pas Dieu. sem milagre, ele não é Deus. Là où on parle de Dieu, Onde se fala de Deus, sans manifestation, sem manifestação, il n'est pas Dieu. ele não é Deus. Là où on parle de Onde Jésus, fala de Jesus, s'il n'agit pas, se ele não age, laissez faire Jésus là. deixa de ser justo. Ce E matin, essa manhã, si Jésus ne te guérit pas, se não te curar, ce matin, essa manhã, si Jésus ne te sauve se pas, Jesus não te salvar, ce matin, essa manhã, si Jésus se Jesus ne peut pas transformer ta vie, não pode transformar sua vida, je te sais Jésus eu là. quero ser Jesus. Mais je réponds de tout mon Eu cœur. quero ter todo o meu coração. Il est ici avec nous. Ele está aqui conosco. Il va prouver sa Eu parole. vou provar a sua palavra. Sa parole ne mentira pas. A sua palavra nunca vai La mentir. Bible nous dit, Eu disse, le œuvre que Dieu a fait, obra que eu faço, vous le ferez aussi. hoje eu farei também. Même davantage. Mesmo de vantagem, Parce que moi je m'en vais au porque Père. eu vou ao Pai. Est-ce que vous le croyez? Você acredita? Est-ce que vous le croyez? Você acredita? Frère Branham O dit, Abraão disse, Josué, Josué, il devait traverser. ele devia atravessar. Tout Israël a compris. Todo Israel compreendeu. Le Dieu de Moïse Deus de Moisés a changé de dispensation. mudou da dispensação. Aujourd'hui, le Dieu de Branham, Hoje em dia, o Deus do grande, est-ce qu'il est le même Dieu dans ta vie? será que ele é o mesmo Deus na sua vida? Est-ce qu'il est le même Dieu dans ta vie? Ele é o mesmo Deus na sua vida. Qui croit qu'il est le même Dieu? Quem crê que ele é o mesmo Deus? C'est hier. C'est ontem. Il a créé les équilés. Criou os quilos. Est-ce que ce soir, Será que essa tarde, maintenant que je parle, agora que eu falo, est-ce qu'il ne peut pas créer ele não pode criar ce que ton cœur désire? o que o seu coração deseja? Est-ce que c'est un nom de Essa é a Jésus? palavra de Jesus Cristo. Il n'y a rien qui soit impossible. Não há nada que é impossível a ele. Maintenant Agora, que je prêche, que eu prego, si ce message est vrai, se essa mensagem é verdade, confirmé par la colonne de feu, confirmado pela coluna de fogo, si Jésus-Christ est Dieu, se Jesus Cristo é Deus, lorsque le paradoxe deixa que o paradoxo puisse s'accomplir dans ta vie, possa se cumprir na sua vida. ce qu'il n'a jamais fait, O que ele nunca fez, qu'il puisse le faire maintenant. que ele possa fazer agora. Parce qu'il est le Dieu des paradoxes. Porque ele é o Deus de paradoxo. Il peut arrêter le soleil. Ele pode parar o sol. Amém. Je vois que tu es distrait. Oh, eu vejo que está Je distraído. vois que tu es Eu distrait. vejo que está distraído. Ce matin, tu dois être béni. Essa noite Deus é abençoado. Pas demain, Não é amanhã, mais maintenant. mas agora. Alléluia. Amém. Oh, je sens cette onction. Je sens ta présence. Eu sinto essa presença. C'est aucun témoin qui peut résister. Não tem como poder Le resistir. témoin que je prêche. Como é que eu prego? Aucun témoin qui Não peut há résister. ninguém que pode resistir. Sa gloire est là. A sua glória está lá. Tout est touché. Não te tocar. Je ne peux pas imposer la main. Não vou impor as mãos. Mais j'envoie l'ange de Mas Dieu. eu vi o anjo de Deus. J'envoie la colonne de Eu feu. vi a glória de fogo. J'envoie la puissance de Eu résurrection. vi o poder da ressurreição. Tout est touché là où tu es. Vai te tocar a dentro do chão. Il est le même hier. Porque ele é o mesmo anjo. Aujourd'hui, E eternamente. Aleluia. sur ta santé, Se a tua saúde rien n'est marché. nada andava, Là où tu es, onde tu seja, la bonne santé doit être communiquée dans ton corps. a bênção vai se comunicar no seu coração. Osanamium, Que tenha mioma, osanamium, que tenha mioma, osanamium, que tenha princípio. Ernie, si ma place wana, Toca aquele lugar. médecin de tous les médecins, O médico de todos os médicos. c'est Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Il est maintenant ici. Ele está aqui agora. Je prends tout témoin sous le contrôle du Eu Seigneur. estou no canto de uma sobre com todos os Que pecados. ce soit le lien familial, Que seja nosso familiar. peut-être brisé. Que seja quebrado. Au nom de Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Laissez-moi de l'éternel. Deixa que eu hoje eterno. Puisse replacer la autorité. Você se desloca nesse auditório. Puisse toucher tes mains. Você toca suas mãos. Parce que sa parole Porque a sua palavra est toujours la vérité. é sempre a verdade. William Branham dit, William Branham disse, ce message essa mensagem n'échouera jamais nunca falhará dans la bouche d'un chrétien. na boca do cristão. Est-ce que vous êtes chrétien? Vocês são cristãos? Est-ce que vous êtes chrétien? Vocês são cristãos? Si ce message est vrai, Se essa mensagem é verdade, c'est à toi de relever le défi. é tudo que levantará o desafio. Josué, Josué, sous le sang de bouquet de taureau, embaixo do sangue do bode de touro, il a proclamé la victoire. ele
payé la foi de Jésus. Avec son nom de Jésus. Combien plus va qui est sous toi qui es sous le sang Tudo que está embaixo do sangue. de Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Est-ce qu'il y a un obstacle devant toi? Será que é um obstáculo à frente de ti? Est-ce qu'il y a un obstacle? É um obstáculo. Lève-toi. Levanta-te. Prononce la parole. Pronuncia a palavra. La main au pays